Fala galera, beleza? Vocês também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Seguinte, galera, a gente sabe que o governo Bolsonaro tem como uma das principais, assim, tentativas de melhorar, né, de ganhar popularidade, a questão econômica, que aliás é uma ótima ideia dele, por quê? Porque a gente sabe que economia é o que move a sociedade. Pensa, por exemplo, ó, na época do governo Lula, a gente tinha lá o escândalo do mensalão, o desvio de corrupção, Petrobras, etc. Mesmo assim, o Lula saiu com 87% de aprovação. E sabe por que tinha isso? Porque o desemprego na era Lula era muito pequeno, as pessoas estavam consumindo, o crédito facilitado, etc. Então, essa parte do Bolsonaro, em conjunto com o Paulo Guedes, claro, né, que é o grande líder, o grande motor aí da questão econômica do governo Bolsonaro, querer incentivar a economia é um acerto, assim, muito grande do seu governo. E a gente sabe que ele está tentando fazer a reforma da Previdência, que é a questão mais urgente do governo. Lembrando que a reforma da Previdência ela vai ser super importante, porque o Brasil precisa de um ajuste fiscal para atrair mais investimentos estrangeiros. E também, porque no momento a gente está com déficit primário. Isso quer dizer o quê? Que a gente está precisando pegar mais dinheiro emprestado para conseguir pagar as nossas contas. Só que pegando mais dinheiro emprestado, fica mais caro para o Brasil conseguir dinheiro no mercado internacional, ou seja, isso aumenta os juros, dificultando você de conseguir pegar empréstimo e acabar consumindo, ou seja, uma dificuldade econômica. E além de tudo, é menos dinheiro para o Brasil investir, por exemplo, em educação, transporte, segurança, etc. Outras coisas são essenciais para o nosso governo. Ou seja, a Previdência, ela tem sim que ser reformada. E penso eu, né, que existem alguns probleminhas, claro, alguns corporativismos, mas foi uma boa reforma da Previdência. Mas o Paulo Guedes, em conjunto com o Bolsonaro, ele não tem só a reforma da Previdência como plano para mudar a economia do Brasil. Ele adotou outras medidas que parecem bem interessantes. Por exemplo, a questão do resgate do FGTS. Pô, um ótimo plano. Na minha concepção, poderia liberar tudo do FGTS, né? Claro, porque é um dinheiro que está preso ali, que o governo não deixa você gastar. Na verdade, ele até deixa, né? Deixa que você gaste do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, e quando ele quiser, né? Só quando em caso de demissão, se for para, por exemplo, fundo imobiliário. Mas liberar o FGTS é uma maneira de incentivar a economia muito boa. Então, ponto aí pro Bolsonaro. Eu separei umas outras questões aqui. Por exemplo, ó, já foi anunciado que o Brasil ele vai reduzir essa taxa de juros, a taxa Selic. Isso vai fazer, por exemplo, com que o Brasil, as pessoas consigam pegar mais dinheiro emprestado. Pegando mais dinheiro emprestado, isso vai fazer com que abram novos empreendimentos, criando vaga de emprego, as pessoas passando a consumir. Ou seja, ótimo plano também. Redução da taxa de juros é uma ótima medida. Afinal, nos últimos governos, a gente foi obrigado a aumentar a taxa de juros porque o Brasil não estava confiável do ponto de vista fiscal e a gente precisava atrair investimentos estrangeiros. Agora, no momento, o Brasil aparentemente, né, abrindo essa economia, liberalizando um pouco mais, investimentos estrangeiros já vão chegar independente da taxa de juros. Então, reduzir a taxa de juros vai ser uma ótima tentativa, um ótimo meio da gente conseguir, digamos assim, vai financiar o consumo no Brasil. Tudo bem? E por fim, né, a última medida aí que ele anunciou, mas agora mais para médio prazo. A médio prazo ele já anunciou que ele pretende fazer um processo de desburocratização. Eu, pelo menos, não sei se você já tiver experiência de, por exemplo, num cartório ou então num posto público, algo que o valha. Existem exceções, por exemplo, o Poupatempo. O Poupatempo é sensacional, mas são exceções. Há uma tentativa que já foi anunciada pelo governo federal de desburocratizar, ou seja, fazer com que os processos sejam menos manuais e mais digitais. Acelerando, por exemplo, a gente vai precisar contratar menos pessoas, contratando menos pessoas, é menos dinheiro público que vai ser gasto. Ah, professor, mas ele não vai gerar desemprego? Calma, fique calmo, por quê? A gente pensa, né, vai fechar, por exemplo, o governo vai deixar de gastar, vai gerar desemprego. Mentira, por quê? Porque esse dinheiro que o governo não está gastando com essas partes burocráticas podem ser investidas em outras coisas, em transporte, tal, infraestrutura, que vai contratar outras pessoas para coisas que são mais úteis para o Brasil. Ou seja, o Brasil ainda é muito burocrático. E esse processo de digitalização promete revolucionar e, de novo, né, tornar a nossa vida mais confortável e melhorar a economia do Brasil. Outro ponto super importante é a reforma tributária. No Brasil, a questão dos impostos, isso já foi anunciado pelo governo também, né? A questão dos impostos é um dos grandes gargalos econômicos. Como assim? Se a gente for pegar, por exemplo, você vai comprar qualquer coisa, você vai comprar um carro, vai comprar até mercadoria qualquer assim no supermercado, pode ter certeza, de 30% a 70% daquele produto que você está pagando é na forma de impostos. Então o Brasil, ele cobra muitos impostos nos produtos, reduzindo o consumo. O Brasil, ele coloca muitos impostos nos serviços, dificultando a contratação de funcionários e aumentando a ilegalidade, a informalidade. E pior, cobra pouco imposto na renda. E o imposto na renda, lembrando, é o único imposto que ele difere classe social. Por exemplo, se um cara rico vai comprar 1 litro de leite,
ele vai pagar o mesmo imposto que um cara que ganha o salário mínimo. Ou seja, é um imposto que não difere classe social. Quando a gente fala no imposto de renda, por exemplo, é um imposto que ele difere sim classe social. Então a gente consegue cobrar impostos mais altos da galera que ganha mais e impostos mais baixos da galera que ganha menos. Ou seja, uma reforma tributária é tão ou mais urgente que a própria reforma da Previdência. Outro ponto anunciado pelo governo foi a questão das privatizações. Aí a gente tem que tomar muito cuidado porque, né? O governo federal, o Poder Executivo, ele foi autorizado pelo STF de vender as subsidiárias das estatais. Então, por exemplo, a gente teve a BR Distribuidora que foi privatizada há pouco tempo aí, beleza. Algumas empresas estatais, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Com esses planos de privatização. Uma empresa estatal não necessariamente tem a ideia de dar lucro. A empresa estatal, ela tem que fornecer uma boa qualidade para a população. Então a gente começa a ver, por exemplo, tem que privatizar as universidades federais, tem que privatizar, etc. Porque se você fizer a conta, realmente, uma universidade federal, ela traz o quê? Ela traz prejuízo. Por quê? Porque a universidade federal não é para dar lucro, é para ser um investimento para você criar mão de obra, pesquisa, conhecimento. Então esse plano de privatizações é uma coisa que me assusta um pouco, porque a gente tem que privatizar realmente o Brasil. Ele tem um estado muito pesado, vários cabides de emprego, mas acho que cada estatal tem que ser discutido assim, de maneira unitária, percebe? Petrobras, sim ou não? Eletrobras, sim ou não? O restante da Vale, por aí vai. Mas enfim, a privatização ela também promete, né, atrair investimentos e tirar um pouco dessa carga que o Brasil tem de ter uma participação tão ativa das empresas na economia. Lembrando, não todos, mas o plano de privatização parece sim ser uma boa. E mais a longo prazo aqui, que a gente pode falar, né, além da reforma da Previdência, ele anunciou, por exemplo, o projeto de lei do saneamento. Hoje o saneamento, por exemplo, ele está muito na mão do Estado. Então, aliás, já foi até julgado, né, há pouco tempo atrás pelo STF. Há uma tentativa, por exemplo, de facilitar a concorrência. Isso é uma coisa que o Brasil tem muito, né? A gente tem muito corporativismo. A gente pega, por exemplo, na década de 90, uma série de empresas foram privatizadas no Brasil. Foi privatizada a telecomunicação, foi privatizada as rodovias, etc. Só que ao mesmo tempo que a gente privatizou, a gente criou as chamadas agências reguladoras. Vou dar um exemplo para vocês da telecomunicação, que é a Anatel. Vocês já pararam para pensar por que, por exemplo, a gente tem um mercado de mais de 200 milhões de celulares no Brasil? Quais são as marcas que efetivamente participam dessa disputa? Oi, Claro, TIM, Vivo, Nextel. 5 empresas. Por que não tem mais empresas interessadas no mercado brasileiro? Que é um mercado que consome demais, é um mercado que tem muito a oferecer para qualquer empresa privada que venha. Porque essas agências reguladoras, ao invés de pensar no benefício, digamos assim, na defesa do consumidor, elas pensam muito mais na defesa e na manutenção do oligopólio. Ou seja, a manutenção de poucas empresas controlando o mercado. É como se fosse um conluio entre o governo e as empresas privadas. Poxa, se o Paulo Guedes conseguir atacar isso, abrir a concorrência, vir várias empresas estrangeiras e elas concorrerem entre si para ver quem oferece o melhor serviço ao melhor preço, melhor pra gente. Isso já foi feito, por exemplo, na questão dos aeroportos, onde não necessariamente agora a empresa que oferecer um serviço de transporte de passageiros precisa ser 100% brasileira. Agora essa empresa pode ter, por exemplo, uma participaçãozinha de capital nacional só. Excelente, porque mais empresas vão querer investir no mercado de aviação do Brasil. Com maior concorrência, com certeza os preços vão se rebaixar e o serviço oferecido vai ser melhor. Nunca adianta o governo ele adotar medidas na canetada. Por exemplo, uma coisa que eu defendi o Bolsonaro, porque o Brasil ele tinha feito uma lei, né, que ia ser proibido as empresas cobrarem um pouquinho a mais para bagagem aérea, né? E aí ele obrigou então as empresas aéreas a darem gratuidade na bagagem. O que ia ser feito na prática? As empresas aéreas iam aumentar o preço de todo mundo, inclusive daqueles que não levam a bagagem. Então nunca adianta o governo, é muito raro, muito forte, mas dificilmente o governo adotando medidas na canetada, isso vai trazer algum tipo de benefício pra gente, mercado consumidor, tá bom? Outra coisa que ele fez também é a reforma do funcionalismo. E aí, de novo, né, muito cuidado porque o Brasil, ele tem muitos funcionários públicos? Não. O Estado brasileiro não é tão pesado quanto a gente pensa. O problema é que alguns dos nossos funcionários públicos, principalmente aqueles de alto escalão, eles recebem muito mais do que a média da iniciativa privada. Então acabar com esses super privilégios, isso já começou com a reforma da Previdência, né? Mas acabar com esses super privilégios, com esse salário exagerado, para alguns setores do funcionalismo público é essencial. A gente tem que fazer digamos assim, uma competição um pouco mais justa entre quem trabalha no serviço privado e quem trabalha no serviço público. Isso é uma coisa que o Paulo Guedes, em conjunto com o Bolsonaro, já falou que pretende atacar, tá bom?
A reforma do Pacto Federativo, galera, isso é sensacional e isso é super importante. O que seria o Pacto Federativo? É o quanto que dinheiro que a gente recebe dos impostos que ficam para a União, para os estados e para os municípios. Aqui no Brasil, o que a gente tem? A gente tem os municípios recebendo pouquíssimo do dinheiro que vem, os estados recebendo pouquíssimo e grande parte do dinheiro vindo da federação. Ou seja, o Estado brasileiro, a União, ela fica com a maior parte da renda. E imagina o seguinte, por exemplo, a gente tem municípios completamente endividados, estados completamente endividados. O que eles têm o que eles fazem para conseguir pagar seu funcionarismo público, investir em vias, escolas, hospitais? Eles são obrigados a pegar dinheiro emprestado com a União. Só que a gente sabe que isso depende muito de governo. Tem alguns governos que emprestam mais para um estado do que para outro. Toda vez que a gente precisa de um intermédio, a política acaba falando mais alto, percebe? Ah, eu vou beneficiar aquele governador porque ele é do meu partido, porque ele me oferece vantagens eleitorais, porque ele colocou um secretário que era de determinado partido, percebe? Então, quanto mais a gente deixar autonomia para os municípios e estados, melhor. Aqui no Brasil, infelizmente, o nosso Pacto Federativo, ele concentra muito a renda na União e distribui pouco para os estados e municípios. O que, aliás, faz com que a gente tenha, por exemplo, situações como o Rio de Janeiro, Maranhão, Rio Grande do Sul, onde o estado praticamente foi à falência já, tá bom? E a revisão das garantias financeiras, que eu tinha notado também, né? Que seria facilitar a tomada de bens em caso de inadimplência. A gente sabe hoje que as leis do Brasil elas são muito burocráticas. E aí é difícil, por exemplo, um cara que tenha ficado endividado, até o Estado conseguir tomar o móvel dele, ou então mesmo se a dívida for do Estado, até a justiça conseguir tomar o móvel dele, é muito ruim. E essa certa insegurança jurídica faz com que as pessoas tenham menos vontade de investir no governo brasileiro. Beleza? Então, o que eu deveria falar para vocês assim, finalizando, né? O governo Bolsonaro apresenta vários erros, com toda certeza. Principalmente erros nas questões morais. Quer se interferir se o cara pode ser gay, se não pode, se o cara tem que fazer aquilo, se não pode. Ah, se é golden shower, aquele monte de coisa que a gente já conhece. Mas nas questões econômicas, penso eu, que foi super importante, com moderações, entrar um governo com uma visão mais liberal, principalmente com o Paulo Guedes, porque o Brasil, ele estava precisando disso. A realidade econômica mundial hoje, na nova ordem mundial, na globalização, a gente precisa atrair investimentos estrangeiros. Claro, não tem que ter uma dicotomia tão grande, né? Por exemplo, que nem o Bolsonaro fala, ou são direitos ou emprego. Não, dá para você manter emprego, mas, por exemplo, eliminar alguns direitos trabalhistas que são desnecessários e só oneram as empresas, aumentando o desemprego. Mas não é que ou tem direito ou emprego. Dá para ter uma meia conta nessa conversa aí. Belezinha? Deu para entender? Então tá, galera. Então se vocês curtiram o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau.